Autor: Edson de Oliveira Nunes. Título do livro: A Gramática Política do Brasil, Clientelismo e Insulamento Burocrático. Edição: Terceira Local, Brasília, Distrito Federal. Editora: Enapano, 2010 ISBN 85 7110 384 4 páginas, 119 a 129. Página 119. Título: Conclusão. Subtítulo: O sistema em questão, continuidade, mudança e perspectivas. A agenda de problemas a serem enfrentados pelos países da industrialização tardia é, em muitos pontos, conhecida por eles através do exemplo dos países mais desenvolvidos. Entretanto, os caminhos que levam ao cumprimento da agenda são tortuosos e precariamente mapeados, são largamente desconhecidos e dependem da capacidade de produzir, ao mesmo tempo, coalizões políticas congruentes com os objetivos desenvolvimentistas, criar mecanismos para a incorporação da população à comunidade política e construir instituições adequadas. Por oposição aos países que se industrializaram mais cedo, as instituições formais dos recém-chegados estão sob pressão permanente, num mundo em que as conquistas dos países mais avançados tendem a ser percebidas como exemplo a ser seguido. Uma vez iniciada a industrialização, outras economias tomaram-se atrasadas. Uma vez proclamada a ideia de igualdade perante um público cada vez mais amplo, a desigualdade transformou-se numa carga pesada demais. Início da nota 1. Reinhard Bendix, Nation Building and Citizenship, página 115. Fim da nota 1. Sob tais circunstâncias, as instituições são forçadas a participar da esfera produtiva e, ao mesmo tempo, expandir seu papel regulador na economia e nas relações sindicais, e a definir direitos à participação política, supervisionar e criar organismo de bem-estar social, saúde, educação e outras funções similares. No contexto brasileiro, a percepção desses desafios tem estado presente nos últimos 50 anos. Nas palavras do capitão Frederico Cristiano Dulles, um dos participantes da Revolução de 30, a construção de uma nova ordem no Brasil iria requerer a canibalização de governantes e instituições anteriores. Vamos comê-los. Devemos ser rudes como verdadeiros canibais. Início da nota 2. Citado em Helena M. B. Bomini, A Estratégia de Conciliação, Minas Gerais e a Abertura Política dos anos 30, em Ângela M. C. Gomes, Org. Regionalismo e Centralização Política, Partidos e Constituinte nos anos 30, página 145. Fim da nota 2. Como vimos nos capítulos anteriores, a canibalização da ordem, página 120, tradicional não foi completa, ela jamais foi totalmente digerida. As novas instituições misturaram-se com as antigas, ao invés de substituí-las. A despeito da progressiva institucionalização das 4 gramáticas aqui analisadas, e ao mesmo tempo em que muitos cientistas sociais argumentavam que padrões diferentes de relações sociais são elaboradamente entrelaçados, políticos, tecnocratas e elites reformistas têm operado frequentemente com um modelo dicotômico, quando tentam modernizar o país. A mentalidade dualista dos reformadores desempenhou um importante papel no estímulo à evolução das gramáticas. Os criadores das burocracias insuladas, igualmente escravizados pela percepção da dualidade, trabalharam para criar no Brasil uma sociedade moderna que pudesse fugir precisamente dos constrangimentos criados pela ordem tradicional. O Brasil moderno teria de ser um país industrial. Mas teria também de ser um país onde reinasse a justiça pública, conforme o sonho dos tenentes de 30, da União Democrática Nacional por um curto período e dos militares e tecnocratas desenvolvimentistas da década de 50. As elites modernizantes frequentemente encaravam o Congresso, os políticos e os partidos como obstáculos ao progresso. Esta perseguição foi forte na década de 30, no início dos anos 50 e novamente após o golpe militar de 1964. O objetivo de superar a fragmentação da política tradicional justificou a criação de instituições corporativas nos anos 30. As tentativas de escapar à natureza clientelista do Congresso e dos partidos políticos levou à institucionalização das burocracias insuladas na década de 50. O objetivo de escapar à natureza esquerdista, populista, clientelista e corrupta dos partidos políticos conduziu ao aprofundamento do insulamento burocrático e ao banimento e à cassação de direitos civis dos políticos profissionais depois de 1964.
Se é impossível dizer que o clientelismo foi desalojado, é igualmente impossível afirmar que ele constitui a gramática dominante a ligar o Estado à sociedade no Brasil contemporâneo. O quadro é mais complexo. As 4 gramáticas possuem uma lógica contextual. Subtítulo: Integração entre as gramáticas. As separações que entrecruzam a formação social brasileira são verticais e horizontais. A integração é conseguida através de uma combinação sincrética de traços aparentemente contraditórios, pertencentes às gramáticas do clientelismo, do insulamento burocrático, do corporativismo e do universalismo de procedimentos. Estes elementos permeiam a sociedade de alto a baixo, e estão simultaneamente presentes nas instituições formais. Página 121. Representar a gramáticas possíveis que podem ser colocadas em uso até o mesmo ator em diferentes contextos. Os políticos, por exemplo, usam tanto a linguagem do clientelismo quanto a do universalismo, mas jamais endossam, mesmo retoricamente, a lógica do insulamento burocrático. Tecnocratas e militares empregam igualmente a linguagem do universalismo e a da competência técnica, mas nunca a do clientelismo. Grupos de interesse das classes médias tendem a utilizar apenas a linguagem do universalismo, rejeitando tanto o clientelismo como o insulamento burocrático, por considerá-los não democráticos. Não obstante, dependendo do contexto, todos os atores podem utilizar estratégias que contradizem sua retórica pública. Políticos podem manter-se fiéis à lógica do clientelismo e podem estabelecer coalizões com a burocracia insulada, com o objetivo de obter lucros para si próprios ou para seus eleitores. Tecnocratas e militares podem utilizar o clientelismo e as redes pessoais, quando se trata de ampliar seus poderes e de criar mais espaços para seus acólitos. Grupos de pressão das classes médias farão uso da autoridade pessoal, da hierarquia, do jeitinho e do clientelismo para atingir seus objetivos. Isto é possível apenas porque as 4 gramáticas estão sempre disponíveis, possuem expressão institucional em todas as instâncias e são bastante conhecidas pelos atores sociais que podem transitar de uma gramática para outra, dependendo do contexto. O novo sindicalismo, por exemplo, tal como se desenvolveu em São Paulo, tentou expandir sua força e seus ganhos políticos, dissociando suas demandas das estruturas corporativas do Estado e buscando espaços mais sólidos para negociar diretamente com o capital. Fazendo isto, o novo sindicalismo tentou fugir à cidadania regulada das leis trabalhistas e redefinir esta cidadania no âmbito da lógica universalista do mercado. Entretanto, este novo sindicalismo é apenas uma fração do sindicalismo no Brasil, ainda que a mais significativa, e muitos sindicatos ainda buscam proteção sob o guarda-chuva conservador das disposições corporativas, o que contradiz a tendência universalista do movimento. Na tentativa de escapar ao corporativismo, o sindicalismo moderno, num desenvolvimento paralelo, também tentou criar um partido político, o Partido dos Trabalhadores, que tinha como objetivo construir uma oposição verdadeira e sem compromissos com a cidadania regulada estatal em todos os níveis. Mas, à medida em que o partido passava a existir, um novo conjunto de obstáculos emergiu. O sistema partidário absolutamente não opera na base do universalismo de procedimentos. Este fato compeliu o Partido dos Trabalhadores a assumir certos compromissos para poder sobreviver e competir por escasso sucesso eleitoral. Página 122. Apesar de estarem aparentemente abertas à negociação fora da esfera do corporativismo, muitas empresas enfrentaram a oposição de outras, de políticos e de governo. Os políticos argumentavam que sem as normas corporativas que garantiam os direitos básicos dos trabalhadores, muitas empresas iriam dominar e superexplorar os trabalhadores mais fracos e tradicionais. Em linha com este argumento, já se disse que os trabalhadores, assim como outros habitantes das periférias pobres de São Paulo, realmente acreditam que esses direitos lhes foram dados por Getúlio Vargas antes de seu suicídio, em 1954. Uma outra versão mítica da gênese dos direitos civis dos trabalhadores diz que Getúlio deixou todos esses direitos na gaveta de sua mesa de trabalho, e estes direitos foram encontrados e publicados após sua morte. Início da nota 3. Lígia Sigaldi, citada em Teresa Caldeira, A Política dos Outros. O cotidiano dos moradores da periferia e o que pensam dos outros e dos poderosos. Página 226. Fim da nota 3. Atualmente o corporativismo emprega comandos universais e organiza horizontalmente várias instâncias de unidades sociais.
O clientelismo permeia muitas instituições, fornece uma gramática compreensível para o sistema de relações sociais e políticas, atravessa distinções de classe e organiza verticalmente a sociedade. O universalismo de procedimentos confere uma aura de modernidade e de legalidade pública ao sistema político e às instituições formais. Representa a retórica dos intelectuais e jornalistas, e ainda confere legitimidade a vários movimentos sociais de classe média. O insulamento burocrático é uma forma de evitar o controle e o escrutínio público sobre as atividades do Estado, uma forma de perseguir a eficiência econômica, o desenvolvimento e a privatização seletiva das benesses que provém do controle de parcelas substanciais do aparelho produtivo do Estado. Agora já é possível retomar a ilustração de como atores sociais relacionam-se com as várias gramáticas. O estudo de Teresa Caldeira sobre a periferia industrial de São Paulo mostra que, apesar de entender o corporativismo como crucial para a definição de seus direitos civis, os trabalhadores valorizam os políticos clientelistas, principalmente porque estes encaram os trabalhadores como povo irreal. Início da nota 4. Teresa Caldeira, da obra citada. Fim da nota 4. Assim, dão seus votos a estes políticos. Dentre os partidos de oposição, preferem votar no candidato com quem tenham laços pessoais e que lhes tenha feito um favor no passado. São situações nas quais a gramática clientelista é utilizada para manter os dispositivos corporativistas, isto é, os direitos de cidadania, os direitos de serem percebidos como população real. Quando um conflito cai no espaço regulado por regras corporativas, mas os atores diretamente envolvidos desejam resolver à base de livre negociação no mercado, como durante as greves salariais em São Paulo, página 123. No final dos anos 70, quando o trabalho e o capital iniciaram um processo direto de negociação salarial, o Estado pôde intervir para regular o assunto e garantir a validade das instituições corporativas. Neste caso específico, utilizando dispositivos trabalhistas perfeitamente legais, o governo declarou a ilegalidade da greve liderada pelo novo sindicalismo e afastou seus principais líderes da direção do sindicato, a fim de enfraquecer o movimento. Em situações como estas, até mesmo empresários que pretendam guiar-se pelas leis do mercado podem apoiar o controle estatal sobre a força de trabalho. A tentativa do novo sindicalismo de criar um partido político independente e inovador e que fosse largamente baseado no universalismo de procedimentos e na busca de uma cidadania desregulada abandonou este procedimento, porque o corporativismo é ainda considerado crucial por muitos trabalhadores e por causa da necessidade de se adaptar à natureza personalista e clientelista do sistema político. Em resumo, o antiestatismo e a desconfiança no sistema político, a busca de autonomia, de afirmação de classe e de uma democracia participativa contribuíram para a estratégia política que, não obstante, entrou frequentemente em conflito com esses mesmos objetivos. Início da nota 5. Maria Hermínia Tavares de Almeida e Bernardo Sorge, Sociedade e Política no Brasil pós-64. Fim da nota 5. Os acordos nucleares assinados entre o Brasil e a Alemanha, na época ocidental, e eventos relacionados com políticas de ciência e tecnologia apontam para um conjunto diferente de interseções. Nestes casos, políticas iniciadas no domínio do insulamento burocrático foram contestadas por grupos que lutavam pelo universalismo. As tensões aumentaram e as soluções dependeram da força relativa dos lados envolvidos. O acordo nuclear pretendia dar ao Brasil controle sobre o ciclo nuclear completo. A comunidade científica protestou contra o segredo no qual foi decidido o acordo e contra a falta de consulta a especialistas ou ao Congresso. O Executivo e o Ministério das Relações Exteriores contra-argumentaram que o sigilo era crucial para evitar a intervenção americana no processo. Os cientistas, por seu lado, revidaram, afirmando que o sigilo levou ao investimento de bilhões de dólares numa tecnologia que não estava totalmente controlada pelos alemães. Cidadãos e políticos preocupados declararam ainda que um programa daquela magnitude e de amplas implicações não podia ter sido decidido em segredo. O insulamento burocrático prevaleceu, o programa foi deslanchado e fracassou por muitas das razões citadas acima. Numa reivindicação separada, os cientistas protestaram também contra a interferência do Serviço Nacional de Informações no processo de concessão de bolsas de estudo por agências, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico página 124 tecnológico.
O argumento dos cientistas era o de que bolsas de estudo e de pesquisa deveriam ser concedidas pelas agências federais apenas com base em universalismo de procedimentos, e isto só poderia ser conseguido através de uma avaliação criteriosa das solicitações. O sistema então vigente era híbrido. A avaliação era feita, mas o Serviço Nacional de Informações investigava o nome dos bolsistas, baseados em razões de segurança nacional. O resultado foi que cientistas obtinham bolsas de estudos ou de pesquisa nas várias agências federais, apenas para vê-las negadas pelos serviços de informação, sob a alegação de atividades suspeitas ou subversivas. Ambos os casos refletem as tensões entre o universalismo de procedimentos e o insulamento burocrático. Nos dois casos, muitas associações de profissionais e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência protestaram em encontros públicos e através da imprensa. No caso do programa nuclear, o executivo manteve o acordo porque ele era crucial por razões de segurança e também porque um acordo com a Alemanha representava um meio de contornar as pressões americanas a favor de um controle maior sobre materiais nucleares e sobre as restrições à transferência de tecnologia. No caso da interferência do Serviço Nacional de Informações no processo de pedidos de bolsas, a comunidade científica saiu vitoriosa, e razões de segurança nacional não influenciam mais a concessão de ajuda financeira a pessoas ou instituições. Hoje, o critério do mérito é o que prevalece. Isto quase deve ser enfatizado. O universalismo de procedimentos dos cientistas não elimina considerações administrativas clientelistas na concessão de bolsas. As decisões clientelistas não são tomadas pelos cientistas que trabalham como consultores e participam dos comitês de avaliação, mas pelos administradores das organizações, em razão de seus laços com o mundo político ou com interesses regionais. Nestes casos, a administração concede bolsas em resposta a solicitações especiais de ministros ou de agentes poderosos. O universalismo de procedimentos defendido pela comunidade científica venceu a interferência do Serviço Nacional de Informações, mas não foi suficientemente poderosa para acabar com o clientelismo, que é igualmente considerado indesejável. Um exemplo final das complicações envolvidas na interação das gramáticas é fornecido pelos seguintes acontecimentos. A Lei de Reserva de Mercado para a Indústria da Informática, votada pelo Congresso em outubro de 1984. O projeto foi enviado pelo Executivo em regime de urgência, o que significa que, de acordo com a herança legal do autoritarismo, o Congresso só dispunha de 90 dias para apreciar e votar a matéria. O projeto possuía uma clara inspiração militar, reservando às Forças Armadas o controle sobre a indústria da informática. Além disso, BNF página 125 associava diretamente aquelas indústrias nacionais já instaladas e conferia ao governo o poder de definir quem poderia participar da produção de computadores e componentes. Assim procedendo, este projeto solicitava a aprovação do Congresso para um insulamento burocrático. O Legislativo alterou alguns termos básicos do projeto ao retirar das Forças Armadas o controle direto sobre a indústria e ao criar um novo organismo corporativo, o Conselho Nacional de Informática e Automação, ligado diretamente à Presidência da República. O Conselho, com 18 membros, incluirá 8 membros não pertencentes do governo, representantes dos empresários inclusive, e seus planos trienais deverão ser aprovados pelo Congresso. Início da nota 6. New York Times. 10 de agosto de 1984. Fim da nota 6. O projeto de lei obteve enorme apoio do Congresso, dado seu caráter nacionalista, e reconciliou os interesses dos militares com os dos setores de esquerda. Um antigo membro da Superintendência da Moeda e do Crédito, o atual deputado Roberto Campos, foi a única voz a discordar da lei, baseado no universalismo de procedimentos das leis do mercado. O quadro seguinte retrata tipos possíveis de combinações das 4 gramáticas no contexto das relações Estado-sociedade. Agências de Estado e políticas podem ser reguladas por 4 diferentes conjuntos de regras, normas, legalmente impostas ou institucionalizadas. O comportamento dos atores sociais pode também ser organizado segundo 4 diferentes e significativas gramáticas. A intersecção diagonal do quadro marca os pontos de congruência e compatibilidade. Todas as outras possíveis combinações expressam simultaneamente tensões e requerem complementariedades, podendo dar origem à acomodação, sincretismo ou conflito. É necessário ter em mente que as 4 gramáticas operam simultaneamente.
Alguns grupos ou agências podem ser mais claramente aprisionados em um dos possíveis conjuntos de normas ou em uma gramática. Alguns outros podem ser capazes de mudar de um para outro conjunto de acordo com as circunstâncias. De qualquer modo, todos os 4 conjuntos de normas ou de gramáticas têm sido traduzidos em instituições formais ou em códigos legais que garantem sua coexistência no Brasil. Subtítulo: Uma visão da abertura política. Os dados apresentados neste livro contribuem para o argumento de que no interior do atual modelo de desenvolvimento capitalista e do atual regime político mais ou menos liberal vigente no Brasil, as 4 gramáticas para página 126